Olá, pessoal, bem-vindos. Olha só, polêmica, hein? Deu ruim para o Lula, isso mesmo. Após uma semana turbulenta, marcada por mais uma derrota humilhante com a revogação do controverso monitoramento do Pix, uma nova bomba política acaba de explodir sobre o governo Lula e ameaça sacudir Brasília. Fontes apontam para um escândalo que até pode resultar no impeachment de Lula. Pois é, gente, é um episódio que coloca ainda mais pressão sobre esse desgoverno que já está fragilizado. Hoje vamos trazer todos os detalhes desse capítulo dramático e suas possíveis consequências para o Brasil. Mas isso não é tudo, temos outros desdobramentos polêmicos. Eu vou trazer, inclusive, sobre o Alexandre de Moraes, mais uma bomba após o impedimento do ex-presidente Jair Bolsonaro de comparecer à posse do Trump nos Estados Unidos. Se preparem porque temos um monte de informação aqui. Esse nosso boletim informativo, gente, a gente vai mostrar a esquerda sendo novamente desmascarada em vários episódios que evidencia, inclusive, contradições, incoerências, porque aqui a gente traz fatos e eu vou mostrar para você, só não vê quem não quer. Aproveita para se inscrever no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo e bora lá para a primeira polêmica do dia. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Olha só, PSOL, extrema esquerda, hein? Pede ao STF demolição do muro da Cracolândia. Gente, saiu no Poder 360 e o motivo é o mais ridículo, né? Olha só, os parlamentares solicitam que o Alexandre de Moraes, óbvio, não é nem o STF, é o Alexandre de Moraes, determine destruição em 24 horas da barreira construída pela prefeitura no centro de São Paulo. Eles enviaram o ofício ao ministro Alexandre de Moraes do STF pedindo a demolição do muro de 40 metros construído pela prefeitura de São Paulo na Cracolândia. O documento foi protocolado em 15 de janeiro de 2025, solicita a remoção da estrutura instalada na Rua General Couto de Magalhães, região da Luz, que separa os usuários de droga do fluxo de pedestre e veículos. E a deputada federal Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, o deputado estadual Carlos Gianazzi e o vereador Celso Gianazzi assinaram o pedido. Os parlamentares argumentaram que a construção viola a arguição de descumprimento de preceito fundamental que trata do cumprimento das diretrizes da política nacional para a população em situação de rua, ao erigir um muro que isola e exclui socialmente as pessoas que vivem na Cracolândia, a municipalidade comete um ataque contra os direitos fundamentais da Constituição, negando dignidade humana. Dignidade humana, para eles, vocês viram aí, é colocar em risco os pedestres, os comerciantes da cidade, né? E viola os princípios da igualdade, liberdade e acesso a direitos essenciais, afirmou o documento. O ofício pede a destruição do muro em 24 horas, solicita multa diária à prefeitura em caso de descumprimento. A prefeitura de São Paulo diz que a estrutura que foi instalada em maio do ano passado substituiu tapumes de metal frequentemente danificados e, segundo a administração municipal, o muro visa proteger pessoas em situação de vulnerabilidade, também os moradores e os pedestres. A gestão municipal informou que a cena aberta de uso de drogas está concentrada na Rua dos Protestantes desde agosto de 2023. Entre janeiro e dezembro do ano passado, houve redução de 73,14% na média de pessoas no local. Porém, essas pessoas estão se espalhando, gente, gerando caos por outras regiões de São Paulo. E é um problema gravíssimo que eu queria aqui trazer junto com vocês uma reflexão, porque a Cracolândia ela é o retrato da omissão de políticas públicas eficientes do nosso país. E mais do que isso, né, da inversão de prioridades que caracteriza a postura da extrema esquerda no Brasil. Enquanto cidadãos de bens, trabalhadores, pedestres, comerciantes sofrem com os impactos diretos de uma região dominada por violência, porque não é só o problema que eles são usuários de droga, o que isso traz de consequência para a sociedade, né? É o tráfico, é a violência, é a desordem, e o discurso da extrema esquerda parece focar apenas na proteção daqueles que estão à margem da lei. A realidade, na minha opinião, é que no Brasil, gente, os direitos humanos frequentemente se concentram em defender criminosos, enquanto as vítimas são sempre deixadas desamparadas. A consequência desse abandono é evidente. Quando uma família perde o principal provedor por conta de um crime violento, encontra uma rede de proteção praticamente inexistente. Pensão por morte e aposentadoria por invalidez foram drasticamente reduzidos nos últimos anos pela reforma previdenciária, deixando as famílias ainda mais vulneráveis, né? A vítima, percebam que ela não só sofre pela perda de um ente querido, mas também enfrenta colapso financeiro,
queda drástica na qualidade de vida, e às vezes nem pensão por morte consegue, né? Enquanto isso, os criminosos, eles encontram na legislação todo um amparo, todo um cuidado, alguns discursos políticos, principalmente de esquerda, uma proteção que frequentemente ignora o sofrimento das vítimas. Então, na Cracolândia, esse cenário é ainda mais evidente porque, ao invés de pensar na segurança dos pedestres, dos comerciantes, o debate da esquerda se volta ao quê? Para humanização, que frequentemente é voltado na questão de criminosos, né, e dependentes, que muitas vezes representam risco, claro, para quem transita ali pela região. São relatos de assaltos, sequestros e até estupros que mostram o quanto a segurança foi colocada em segundo plano. Derrubar um muro sem qualquer planejamento ou ação concreta para conter a violência só contribui para misturar os perigos da Cracolândia com a vida de inocentes que trabalham e circulam na área. A postura em relação às forças de segurança também é alarmante. Sempre que o assunto envolve criminosos, a narrativa da esquerda tende a proteger o infrator e demonizar o policial. Enquanto o agente da lei é tratado como inimigo público e muitas vezes recebe um salário insuficiente para colocar sua vida em risco, os criminosos encontram respaldo em discursos que os colocam como vítimas do sistema. Será coincidência essa constante proteção aos que violam as regras, enquanto aqueles que as fazem cumprir são atacados? E se quisermos resolver a questão da Cracolândia, governo, precisamos de políticas que priorizem segurança pública e proteção das vítimas, né? Cadê o policiamento ostensivo e permanente, garantir presença constante de forças de segurança para proteger os cidadãos, combater tráfico de drogas, o centro de tratamento compulsório, né? Encaminhar dependentes químicos para reabilitação compulsória, foco na reinserção social, mas sempre priorizando segurança, apoio às famílias das vítimas, rever as políticas de pensão por morte, invalidez, entre outros, oferecendo suporte financeiro adequado para quem foi prejudicado pela violência, principalmente de crime, como pessoas da Cracolândia, porque é uma falha do governo. Então, aquela pessoa, aquela que foi vítima, foi culpa do governo. Então, o governo tem que rever indenizações, proteção a essa família, revitalização e ordenamento da região, transformar a Cracolândia em um espaço seguro e revitalizado, devolve o território à cidade, aos comerciantes. Então tem que ver o espaço, já que o governo quer proteger esse público específico, um espaço para colocar eles, mas ali não dá, no meio da cidade, né, gente? Valorização das forças de segurança, eles têm que ir para a cidade, eles têm que ter igualdade, claro, mas eles têm que estar aptos a viver em sociedade. Enquanto não estão, o governo tem que fazer tratamento, tem que cuidar deles. Então vai para algum lugar, para algum centro ali, cuida deles. Quando vê que eles estão aptos, psicólogo, psiquiatra, deu ali o laudo de apto, aí ok, vive em sociedade, certo? Não vai colocar a vida de inocentes em risco. Valorização das forças de segurança, melhorar as condições de trabalho dos policiais, reforçar sua importância no combate da criminalidade. Então, o Brasil, ele precisa de quem valoriza a vida e a segurança, de quem realmente sustenta o país, gente. Os cidadãos honestos são sempre deixados em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Então, proteger criminosos enquanto as vítimas e suas famílias sofrem é um sintoma de uma sociedade que perdeu o rumo. É hora de mudar essa realidade, vocês não acham? E para vocês verem como o Brasil é perdido, né? Vou mostrar aqui para vocês uma outra matéria também, que traz aqui os países que se unirem em um manifesto cobrando a Venezuela. O Brasil ficou de fora. Então, olha a postura do Brasil, né? Olha o Brasil sem rumo, gente. Países, olha só, da OEA publicam declaração conjunta contra a posse de Maduro. Então, várias delegações da Organização dos Estados Americanos emitiram uma declaração conjunta rejeitando a posse do presidente venezuelano Nicolás Maduro. Em texto publicado em suas respectivas contas na rede social X, 14 dos 34 países membros exigiram que o regime ditatorial restabelecesse a ordem democrática. Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Equador, El Salvador, Estados Unidos, Jamaica, Guatemala, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai assinaram a declaração expressando preocupação com a contínua deterioração da situação política e econômica com a crise social e humanitária na Venezuela e as persistentes violações dos direitos humanos. E o documento foi publicado nessa quarta-feira, dia 16, diz que a posse de Maduro no dia 10 de janeiro carece de legitimidade democrática e evidências verificáveis de integração eleitoral. A declaração ainda apela à comunidade internacional para que continue apoiando os esforços diplomáticos. E, como sempre, né, o Brasil ficou de fora. O Brasil é um dos países que não assinou, né, que não expressou solidariedade com aqueles que tiveram, inclusive,
que passar por tudo isso na Venezuela. Então a gente acompanha de perto, mas vê o Brasil totalmente sem rumo, gente. E para piorar tudo, deixa eu mostrar aqui para vocês no Instagram, ver se eu consigo abrir aqui para vocês mais uma situação. Uma matéria reforçando aqui a anterior, essa que eu trouxe dos países cobrando a Venezuela, né? Falando que o Brasil foi um dos 7 países que enviou representante para a posse do ditador Maduro. Então, olha a evidência aí, olha o fato aí, né? Eu quero fatos, os fatos estão aqui. Só não vê quem não quer. Olha só, compartilhar aqui com vocês. Tá aqui, ó. Olha só os países que enviaram representantes, né? Então, 14 Estados membros da Organização dos Estados Americanos aprovaram a declaração conjunta. O Brasil não assinou uma carta de rechaço. Aliás, o Brasil foi um dos únicos 7 países no mundo que invejou um representante oficial para a tomada de posse do ditador. Então, olha só isso, olha o absurdo, né? Olha o descaso. Então, aqui mostra a matéria para vocês verem aí a situação e ver os fatos, né? Quem ainda duvida desse desgoverno. E aqui, gente, olha só, o Bolsonaro recorre à decisão de Moraes quanto ao passaporte. E o Bolsonaro ele vem trazendo fatos importantes dentro da lei que a gente vê, o STF parece ignorar, né? Então, o Bolsonaro recorreu da decisão de Moraes sobre o passaporte, o recurso pede que o ministro reconsidere a decisão que vetou a ida do ex-chefe do executivo à posse de Trump, defesa diz que ele pretende permanecer no Brasil. Então, eles protocolaram nessa quinta-feira, dia 16, um recurso, né? Pedindo que o Alexandre reconsidere a decisão que vetou a ida do Bolsonaro aos Estados Unidos. O passaporte do Bolsonaro está retido pela Justiça Brasileira desde fevereiro do ano passado, quando foi apreendido durante as investigações sobre a suposta tentativa de golpe de Estado. E a defesa argumenta que parte dos argumentos usados pelo ministro não se coadunam com a realidade ou não serve como fundamento para impedir a viagem pontual do peticionário. O recurso cita a ida de Bolsonaro antes de ter o passaporte retido, a posse do presidente da Argentina, Javier Milei, em dezembro de 2023. E o retorno do ex-presidente depois da solenidade é uma prova concreta de que ele tem intenção de permanecer no Brasil. Sobre seus comentários sobre os foragidos do 8 de janeiro, os advogados defendem se tratar de declaração protegidas pela liberdade de expressão. E o Moraes havia negado mais cedo o pedido protocolado por Bolsonaro no final da semana passada, citando declarações públicas do ex-presidente e apoio à fuga de pessoas condenadas pelo 8 de janeiro. Moraes ainda fala da possibilidade admitida por Bolsonaro em entrevista de pedir refúgio a alguma embaixada caso tenha prisão decretada no inquérito que investiga uma tentativa de golpe de Estado em 2022. Então, gente, tá polêmica atrás de polêmica. Vamos ver aí, né? Mas o Moraes vem sendo desmascarado cada vez mais, porque ele tenta achar pelo em ovo, né? A gente fala, para tentar aí impedir que o Bolsonaro saia ou querer condenar o Bolsonaro de qualquer forma. Na verdade, pelo STF, antes do julgamento, a gente já percebe que já há uma condenação antes mesmo de ter um julgamento, né? Agora aqui, outra informação, Folha de São Paulo, presidente Lula vê sucessão de erros e derrota para a oposição em normas sobre o PIX. Gente, o governo está passando tanta vergonha, o governo está enfrentando uma crise, e essa crise é tão séria que pode gerar um impeachment para o Lula. Eu vou trazer os detalhes aqui para vocês, mas vamos ver um pouquinho essa derrota esmagadora aí para o Lula, né, que saiu e está aqui no jornal na Folha. Olha só, né? Mostra aqui a matéria que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se irritou com a condução da crise que culminou com a revogação da norma da Receita Federal que ampliaria a fiscalização sobre transações via Pix, segundo relato de aliados. E dentro e fora do Palácio do Planalto, a avaliação é de que o governo sofreu uma derrota para a oposição após uma sucessão de erros no debate sobre a fiscalização do Pix. Entre os pontos criticados está o fato de uma medida dessa magnitude ter recebido um tratamento burocrático da equipe econômica sem a definição de uma estratégia de comunicação. O presidente e a Casa Civil afirmam que não tinham conhecimento da medida até a repercussão das redes sociais, e a principal pecha que a oposição busca colar no governo é de que uma gestão que gosta de impostos e de taxar. Nos últimos dias viralizaram vídeos e publicações críticas ao governo quanto à medida do Pix. O principal deles foi do deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, em que ele afirma que o governo só está pensando em arrecadar sem te oferecer nada, e fala em quebra de sigilo mascarado de transparência. O vídeo registrou mais de 200 milhões de visualização no Instagram. E no vídeo,
O parlamentar afirma que o Pix não seria taxado com a norma da Receita, mas diz não duvidar que o sistema de pagamento possa ser tributado no futuro e argumenta sobre os possíveis impactos das regras para profissionais autônomos e MEIs que são microempreendedores individuais. O deputado federal Guilherme Boulos chegou a afirmar nas redes sociais que iria justiça contra Nicolas por causa das fake news que espalhou sobre o Pix. Só que, na verdade, gente, o governo, olha que interessante, né? O governo fala tanto em fake news sobre o Pix, mas não teve fake news nenhuma. Os 15 dias de boatos sobre o Pix que abalaram o governo Lula, né? A norma da Receita Federal que entrou em vigor no começo desse ano gerou uma onda de notícias falsas, segundo a mídia comprada, e o governo Lula tenta vender essa narrativa de que foram fake news, né? Vamos processar aí o Nicolas Ferreira. Só que, na verdade, gente, o que aconteceu aqui, na minha opinião, foi que o Nicolas ele trouxe a verdade. Inclusive, ele falou: o Pix não vai ser taxado. Ele não falou da taxação. Ele está falando que é a fiscalização, que o governo ele quer saber como que uma pessoa, né, a que gasta, que ganha 5 mil, gasta com o quê, né? Mas ele não quer saber a pessoa que ganha o salário mínimo, como que ela faz para sobreviver. Então, o governo pensa em arrecadação, o governo pensa em pegar as pessoas que estão sonegando imposto, e é a verdade. É a verdade. Então, o governo começou a vender uma narrativa, querer vender uma narrativa, mas eu acho que o povo não comprou. E o que deixou o governo mais desesperado é que praticamente quase todos os brasileiros, mais do que o número de brasileiros, né, que é 212 milhões de pessoas, o vídeo deu 270 milhões até a última vez que eu tinha visto de visualização, então quase todo o Brasil viu, repercutiu de uma forma geral e todo mundo teve conhecimento da verdade. O que é essa fiscalização do Pix? Como que seria isso? Que gerou muita dúvida, muito pavor, e muitos comerciantes começaram a cobrar já. Ah, você vai pagar no Pix? Então tem taxa. Então o preço começou a aumentar preço, porque ficaram preocupados que eles vão ser taxados, ou do governo começar a cobrar imposto deles, ia prejudicar os comerciantes. Então, foi isso que aconteceu. E é o que ia acontecer de fato no Brasil. Aí o governo não gostou, porque quando a verdade ela é realmente ampliada e clara, o povo começa a ver a real intenção do governo, o povo começa a ter consciência. E a consciência não é boa para o governo, a consciência do povo, né? Para o governo, isso não é bom de jeito nenhum. Olha só, né, gente? Vou trazer aqui. Eu quero ver se vocês pensam igual a mim, tá? A consciência, a sabedoria, o acesso à informação são ferramentas poderosíssimas para a transformação social. Mas, historicamente, sempre foram vistas como ameaças por governos que têm algo a esconder ou que se beneficiam da ignorância da população. Governos que desejam manter controle absoluto sobre a sociedade sabem que, quando as pessoas têm acesso à verdade e desenvolvem uma visão crítica, suas reais intenções podem ser reveladas, gerando resistência ao autoritarismo, à corrupção, às manipulações. Então, a ignorância ela é uma poderosa aliada para regimes que querem perpetuar desigualdades, manter o povo submisso. E quando as pessoas desconhecem seus direitos, as estruturas do poder e os mecanismos de decisão tornam-se mais fáceis de serem manipuladas. É por isso que, em muitos contextos, os investimentos em educação de qualidade e acesso à informação é propositalmente negligenciado. Governos que evitam fomentar um debate político aberto, honesto, crítico, temem que o povo, munido de conhecimento, comece a questionar práticas injustas, desumanas, corruptas. A manipulação da informação, seja pela omissão de fatos, pela disseminação de desinformação ou pelo controle de veículos de comunicação, é outro mecanismo que reforça o poder de governos mal intencionados. A verdade pode ser inconveniente porque expõe promessas vazias, projetos políticos que favorecem interesses privados, corrupção sistêmica e a perpetuação de desigualdades. Com isso, é mais fácil criar narrativas que desinformem ou desviem a atenção das reais intenções. Uma população informada e consciente questiona, exige, participa. Vocês acham que o governo quer isso? Ela percebe que o papel do governo não é concentrar poder ou enriquecer uma elite política, mas sim servir ao povo com transparência, justiça e eficiência. Por isso, regimes que têm algo a esconder frequentemente atacam iniciativas de conscientização popular, censuram vozes críticas, buscam controlar a narrativa pública. A solução para combater essa realidade é investir na educação política e no pensamento crítico, sim.
Quanto mais as pessoas entenderem como o poder funciona e quais são seus direitos, menos espaço haverá para manipulação. O acesso à informação de qualidade, a liberdade de imprensa, o incentivo à educação crítica são os pilares de uma sociedade que não apenas enxerga a verdade, mas também luta por justiça e mudanças concretas. Comenta aí sua opinião sobre isso. E para vocês verem, né, todo esse caos aí se instalou, que vem derrubando bem o governo Lula, saiu no jornal Metrópolis pelo Igor Gadelha que o deputado fala em impeachment já de Lula para revogar a regra do Pix. Então, o deputado Luiz Carlos defendeu o monitoramento do Pix e fala que Lula está prevaricando e pode sofrer, inclusive, um impeachment ao revogar a regra, gente. Olha só que bomba, hein? Enquanto bolsonaristas e também ala conservadora comemoram e petistas choram, né? Tentam justificar a postura do governo Lula ao revogar novas regras do Pix. O deputado Luiz Carlos é do Podemos, tá? Ele fala em impeachment devido à decisão. E, segundo ele, revogar o decreto que aprimora o monitoramento do Pix pode ser entendido como prevaricação por parte de Lula, o que configura um crime de responsabilidade do presidente da República. O que está sendo feito é um aperfeiçoamento, utilizando a fiscalização eletrônica. Muito cuidado com essa medida, que pode ensejar o impeachment do seu mandato. Esse ato de covardia, se for praticado, será o pior ato de sua vida política, disse ele em um vídeo. Então, gente, após a repercussão negativa, né, com direito a um vídeo do deputado Nicolas Ferreira, o governo decidiu revogar e revogou as mudanças de regra de monitoramento do Pix. Então, vamos acompanhar agora, mas vocês viram aí, o governo Lula, talvez a oposição possa usar isso para tentar um impeachment contra. E contra fatos não há argumentos, né? Vamos ver o que vai acontecer, a gente vai acompanhar de perto. Comenta aí o que vocês acham, mas foi uma vergonha bem grande pro Lula. Vocês acham? É isso. Um beijo, até logo.